Queridos alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o professor Gunnar Berg de Andrade e começamos agora uma das matérias mais importantes do nosso currículo acadêmico do seu curso de bacharelado aqui na Faetade. A disciplina que a partir de agora começamos a estudar é a Teologia do Novo Testamento. Muito certamente você já tem com você o seu livro-texto. Senão, você pode também acompanhar todo o conteúdo desse material através do PDF que está disposto a cada uma das nossas videoaulas. Mas o livro que nos servirá de base, de sustentação para o estudo dessa disciplina é este aqui, Teologia do Novo Testamento, de autoria do nosso amado pastor Paulo Porta, ele que durante tantos anos, como missionário enviado da missão australiana, serviu em nosso país e dedicou muitos anos de sua vida a apoiar não apenas o trabalho da Faetade, tendo atuado como seu deão, mas também ao serviço da Igreja Cristã no que diz respeito ao ensino teológico em nosso país. Então, para nós é uma grande alegria estudar essa disciplina através do material escrito pelo pastor Paulo Porta, que é amigo pessoal e particular nosso e de toda a equipe que compõe a Faetade. Tenha certeza de que você tem em suas mãos um material que lhe servirá não apenas para esse estudo, mas de consulta futura, todas as vezes que você precisar estudar, fazer estudos bíblicos ou pregações que envolvam a teologia bíblica do Novo Testamento. Aliás, a matéria que antecedeu a essa, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, também foi escrita pelo pastor Paulo Porta. E eu sei que você já ficou convencido da qualidade daquele material e agora vai convencer-se também da urgência deste assunto e da necessidade de estudá-lo, sobretudo com um material tão bom quanto esse preparado pelo pastor Paulo. Mas falaremos, como já disse, sobre a teologia do Novo Testamento e damos início agora à lição de número 1. Introduzindo a teologia do Novo Testamento, o plano divino da redenção, segundo os escritores neotestamentários. Essa é a lição de número 1. Nós vamos agora ver quais são os objetivos da nossa lição. E essa lição é bastante vasta, bastante ampla, nós temos um caminho um pouco longo a percorrer e vamos ver então quais são as etapas dessa nossa jornada na lição de número 1. Nós vamos definir a teologia do Novo Testamento, identificar as 5 características da revelação do Novo Testamento, descrever as 6 divisões do conteúdo teológico do Novo Testamento, alistar as 4 áreas de estudo do impacto teológico de Jesus Cristo no Novo Testamento, descrever a condição do homem sem Deus, explicar a graça de Deus como resposta ao pecado, descrever o relacionamento de Jesus com o Deus Pai e o Deus Espírito, descrever 3 funções da Igreja, declarar a esperança futura da Igreja e, finalmente, explicar a importância da verdade histórica no Novo Testamento, aliás, do Novo Testamento. Estes são os objetivos da aula de hoje. Mas o estudo que temos aqui a apresentar não pode aprofundar-se sem aquilo que chamamos de prolegômenos, uma palavra estranha, né? Quase estrambólica, mas que quer dizer o princípio de alguma doutrina, o princípio de algum conceito. Vamos então fundamentar, vamos aqui declarar qual é o conceito da definição da matéria Teologia Bíblica do Novo Testamento. Trata-se do estudo do desenvolvimento progressivo da revelação do propósito redentor de Deus. Atenção a essa expressão que está em negrito, desenvolvimento progressivo da revelação. Conforme Deus revelou através dos escritos do Novo Testamento, exatamente como na teologia do Antigo. Deus falou de uma maneira sem igual em cada um dos períodos históricos abarcados pelos Antigo e Novo Testamentos, outra expressão em negrito, atenção a ela, e em cada um desses momentos Deus tinha algo especial para dizer ao seu povo. Vamos fazer aqui algumas considerações, primeiro sobre o desenvolvimento progressivo da revelação. É preciso compreendermos que do Gênesis ao Apocalipse estamos diante de uma mesma revelação.
Algumas vezes, alguns pastores, alguns ensinadores confusos, confundidos e que não fazem questão de buscar esclarecimento, procuram fazer com que as pessoas entendam que há uma separação estanque entre o Antigo e o Novo Testamento, como se não houvesse qualquer tipo de relação ou interdependência entre ambos os testamentos. É por isso que você vê em algumas igrejas o Novo Testamento ganhar uma ênfase incrível e o Antigo Testamento ser desprezado, ou o contrário disso. Mas as duas posições estão erradas. O Novo Testamento não anula o Antigo. O Novo Testamento não invalida o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a complementação de uma revelação progressiva dada por Deus a partir das primeiras revelações escritas, anotadas pelos antigos e mais remotos escritores do Antigo Testamento. Então estamos diante, quando lemos o Novo Testamento e a Bíblia toda de uma vez, de uma revelação progressiva. É importante notarmos que Deus não faz a sua revelação do certo, do errado para o certo. Ele a faz do parcial para o total. Não haveria condições de assimilar tudo aquilo que Deus quereria dizer a nós, os seres humanos, de uma vez só, de uma única vez, em um único tratado, num único período de tempo. Estamos tratando das coisas eternas. Por isso a revelação vem do Gênesis ao Apocalipse, daquilo que é parcial para o seu fechamento total. E eu volto a frisar, o Novo Testamento não invalida o Antigo, ele o complementa. É tão íntima a relação entre ambos os testamentos que o Antigo Testamento confirma o Novo. Nós só achamos certeza na aceitação do Novo Testamento como sendo palavra dada e revelada aos escritores neotestamentários, porque o texto do Novo Testamento se faz confirmar pelo texto do Antigo Testamento. Guarde isso em sua mente e, sobretudo, em seu coração. Outra coisa interessante, esta revelação no Novo Testamento, assim como no Antigo, dada a nós de maneira progressiva, trata de tudo aquilo que Deus falou em cada um dos períodos históricos, abarcados tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento. E a cada um desses momentos históricos, Deus tinha algo a revelar, segundo a necessidade do povo a cada momento, de acordo com o plano divino através dos séculos. Isso fica mais claro de se entender quando pensamos no contexto do Antigo Testamento, que historicamente é muito mais longo do que o Novo Testamento. E podemos detectar de maneira mais evidente algumas eras, alguns períodos históricos bem mais notados, mais patentes na história e no período do Antigo Testamento. Quando falamos sobre o Novo Testamento, estamos diante de um período histórico muito breve, muito curto, alguma coisa em torno de 90, 95 anos no máximo. E dentro de menos de um século se torna mais difícil de estabelecermos algumas divisões periódicas dentro da história da igreja de apenas um século. Mas não obstante isso, não obstante o fato de o Novo Testamento ser de um período histórico muito breve e o Antigo Testamento de um período muito mais longo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existe a revelação progressiva que corresponde não apenas àquilo que Deus quer ensinar, mas também àquilo que as pessoas estavam prontas para entender. É importante mantermos isso aceso durante todo o nosso estudo. Então, em cada um dos momentos históricos, Deus tinha algo especial para dizer ao seu povo. Nós vamos ler Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Logo você nota que se há uma distinção entre os meios de revelação do Antigo e do Novo Testamento, essa distinção se dá pelo fato de que, quanto ao Novo Testamento, aquilo que foi falado, que foi anunciado, que foi proferido, esteve em primeira mão nos lábios do próprio Cristo. É por isso que vamos notar
que uma parte substancial do que é contado no Novo Testamento, do que é tratado no Novo Testamento, compete à história do Senhor Jesus Cristo, para o que são dedicados 4 evangelhos. É a base de toda a revelação do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus falava de muitas formas e pelos profetas. Se dermos uma olhada no texto original em grego dessa passagem, veremos que Deus tem falado de muitas formas e muitas vezes. Há uma palavrinha, um prefixo que aparece aí, que é poli, isto quer dizer de muitas formas e de muitas maneiras. Mas no Novo Testamento, a forma essencial, primordial, é através do próprio Filho. Ele é, em primeira mão, a revelação. Aliás, a carta escrita aos Hebreus tem esta pretensão, tem este objetivo: afirmar a superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre tudo mais o que houvesse. E se Cristo é superior a tudo, a própria mensagem que sai de seus lábios é superior também. Não que a mensagem do Antigo Testamento estivesse errada ou fosse de menor quilate que a do Novo Testamento, mas sim que a mensagem do Novo Testamento, por ter sido proferida primordial e essencialmente pela boca do próprio Cristo, é superior como o próprio Cristo é superior. E nós vemos que Cristo é quem confirma não apenas a validade do Novo Testamento, mas também a validade do próprio Antigo Testamento, quando ele tantas vezes faz referendar a eventos, passagens, profetas ou personagens do Antigo Testamento, e assim ele confirma o Antigo Testamento como inspirado. O mesmo Antigo Testamento em que os autores do Novo Testamento foram buscar confirmação para a própria revelação que tinham a colocar. Então Cristo é superior, ele mesmo, ao próprio Antigo e ao próprio Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo está acima de tudo. Ele é mais do que a revelação, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é Deus encarnado entre os homens. Agora vejamos as características da teologia do Novo Testamento, e elas não são poucas. Mas ao vermos essas características, começaremos a notar o que é a pretensão do conjunto doutrinário, o que é o trabalho dos autores do Novo Testamento e o que se quer no Novo Testamento, qual é a pretensão daqueles escritos. Quer-se, com o Novo Testamento, fazer com que os crentes primitivos e também nós possamos entender quais os propósitos de Deus no seu plano divino através dos séculos. São 5 características importantes. A primeira dela nós até já falamos, trata-se de uma revelação progressiva, o relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento. Sobre isso nós já falamos, mas vamos ressaltar, outra vez frisar, o Novo Testamento não anula o Antigo. O Novo Testamento, aliás, busca nos textos do Antigo a confirmação daquilo que ele próprio está dizendo. Quantas vezes, lendo os Evangelhos, você não se depara com alguma passagem que diz algo semelhante a isto? E tal coisa aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Isso se trata de uma confirmação de que aquilo que está sendo contado, narrado, falado a respeito de Cristo no Novo Testamento já foi profetizado no Antigo Testamento. Aí você pode confirmar então 2 coisas. Primeiro, a validade do Novo como palavra inspirada, e segundo, a superioridade de Cristo como sendo a profecia em pleno cumprimento. Outra coisa, trata-se de uma progressão de conteúdo e não baseada na data. Se observarmos aquilo que está disposto no Antigo Testamento, notaremos que os livros estão organizados de maneira ampla, através de um arranjo cronológico. Começamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Na sequência, somos apresentados a um período bastante interessante da história de Israel,
quando já não havia Moisés e já não havia Josué, e também já havia perecido toda uma geração que houvera servido a Deus sob a instrução de Josué. Estamos no período dos juízes, em que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que bem parecia aos seus olhos. Depois disso, entramos no período histórico do último dos juízes, o profeta Samuel. Aí somos levados ao início da história monárquica em Israel. Aprendemos a partir do primeiro e do segundo livro do profeta Samuel, também do primeiro e segundo livro dos reis, do primeiro e do segundo livro das crônicas, como foi que Israel distanciou-se do plano de Deus para aquele povo, dividiu-se em duas casas reais, uma ao norte e uma ao sul, uma Israel e a outra Judá, uma inclemente e pecadora recorrente, outra eventualmente titubeando entre o bem e o mal. E como Deus então castigou o povo, levando-o cativo para a Babilônia. Entramos pelas histórias de Ester, de Esdras e de Neemias, e vemos tanto o povo que volta do exílio para reconstruir Israel, como aquele que permanece lá, porque já estava bem assentado nas terras do Império Assírio e não tinha a pretensão de retornar ao seu lar, à sua terra natal. E assim, finalmente, passando outra vez pelas histórias contadas no contexto das profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel e de Ezequiel, e também dos 12 profetas menores, nós fazemos um passeio de recapitulação pela história de Israel que já nos fora contada. Logo no Antigo Testamento há um arranjo cronológico. Mas no Novo Testamento, a cronologia não é tão importante assim. No Novo Testamento, a ordem em que lemos os livros e as epístolas não tem a ver com a ordem que elas foram escritas, mas tem a ver com um arranjo de conteúdo. Se fôssemos fazer a leitura segundo um arranjo cronológico baseado na data em que os textos foram escritos, começaríamos lendo as epístolas paulinas e não os evangelhos. Mas o Novo Testamento começa nos evangelhos. E por que isso? Para tentar nos fazer compreender uma trajetória progressiva vinda desde o Antigo Testamento. Quando verificamos, por exemplo, que João Batista, ainda que contado no Novo, é o último profeta de uma velha aliança. Um que não é digno de desatar as sandálias de Cristo, que viria estabelecer um Novo Testamento. Assim, temos contados nos evangelhos uma história que aconteceu, evidentemente, antes daquilo que Paulo escreveu, mas que, se não for falada antes daquilo que Paulo escreveu, não nos permitiria entender o que foi que escreveu, e não somente Paulo, mas também todos os outros autores do Novo Testamento. Então, o que mais importa no arranjo do Novo Testamento não é a sequência em que os textos foram escritos, como acontece lá no Antigo, e que, aliás, no caso particular do Antigo, corresponde quase sempre à sequência em que os mesmos fatos se deram. Mas no Novo Testamento o mais importante é uma relação de conteúdo, em que notamos em Cristo a causa e em todos os outros escritos o efeito causado pelo Senhor Jesus Cristo. É quando veremos, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, o impacto do Espírito Santo na vida da igreja, que é um dos objetivos da lição de hoje. Então, com isso, nós vamos entender que a maneira como o texto do Novo Testamento está apresentado a nós não leva em consideração a sequência de datas em que os textos foram escritos, mas, mais importante que isso, estabelece uma relação de causa e efeito, onde Cristo causa e nós percebemos o efeito de seu ministério. Segunda característica da teologia do Novo Testamento, ela é histórica. Ela é factualmente correta. O Novo Testamento é verificável, mesmo quanto aos seus eventos maravilhosos e miraculosos. Uma das partes finais daquilo que temos para estudar hoje faz questionamentos a respeito de o Novo Testamento narrar uma epopeia de fé, isto é, falar a respeito daquilo que creem os cristãos, ou de fato contar o que os cristãos viveram.
Você precisa definir desde já o que é que o seu coração crê. Você acredita que o Novo Testamento simplesmente conta as coisas nas quais creem os cristãos? Ou você acredita que o Novo Testamento conta as coisas vividas e experimentadas pelos cristãos? Para mim, o Novo Testamento não fala simplesmente das coisas que os cristãos acreditam, mas fala mais que isso das coisas que os cristãos realmente viveram e experimentaram e que, claro, em segunda análise, são resultado das coisas nas quais eles acreditam. Mas o Novo Testamento não é simplesmente uma narrativa, uma explicação de algo no que algumas pessoas creem, mas ele de fato conta o que estas pessoas experimentaram, ainda que não crescem. Porque o que temos, por exemplo, naquele texto que fala sobre a experiência de Tomé e o Senhor Jesus Cristo, Tomé que não se contentou em ouvir, precisou ver, e mesmo vendo, não contentou-se em testemunhar, precisava experimentar. O que temos ali não é só alguém contando alguma coisa na qual algumas pessoas creram, ao contrário disso, é contando algo no que alguém recusou-se a crer. Não acredito que vocês estão me dizendo é verdade sobre a ressurreição, Tomé disse. Eu precisaria ver, e Cristo aparece. E ele não se contenta em ver e precisa tocar. E por mais que critiquemos Tomé por uma aparente falta de fé, ele é o responsável por produzir um dos testemunhos históricos mais relevantes e fortes sobre a relevância factual, a correção factual e a verificabilidade dos fatos históricos do Novo Testamento. Então, para nós, o Novo Testamento não é apenas uma narrativa sobre alguma coisa na qual creem os cristãos, mas é uma história verdadeira, contada, verificável, passível de comprovação sobre aquilo que os cristãos experimentaram. É nisso que nós cremos. Outra característica é que a teologia do Novo Testamento é unificada. A teologia neotestamentária prevalece sobre a teologia autoral. Eu separei alguns textos aqui para lermos, começando pela carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Mas o que é essa teologia autoral? Quando falamos sobre teologia autoral, estamos nos referindo sobre aquilo que os teólogos chamam de teologia paulina, teologia joanina, a teologia de Pedro. Como se houvesse dentro do Novo Testamento essa possibilidade de se isolar os pensamentos destes homens como sendo coisas opostas às dos outros. Por exemplo, você sabe bem, para Martinho Lutero, havia um confronto, um conflito inegável entre o que Paulo fala sobre as obras e a fé e aquilo que Tiago advoga sobre a fé e as obras. Como se ambos estivessem se opondo, lutando, tentando fazer com que a teologia de Tiago prevalecesse sobre a de Paulo e Paulo tentando fazer com que seus ensinos prevalecessem sobre o de Tiago. O que é que Lutero parecia não perceber? Que Paulo e Tiago não estão lutando contra si, mas estão lutando de costas um para o outro, cada qual olhando para um problema diferente. Então existe uma teologia neotestamentária e de modo algum encontraremos contradições entre os escritores do Novo Testamento, como não há entre os escritores do Antigo e mais ainda entre escritores do Antigo contra os do Novo. Porque a teologia toda é bíblica, resultado daquilo que a Bíblia conta, fala, explica a respeito de Cristo, que é o objeto primeiro e principal da revelação contida nas Escrituras. Notemos a unidade teológica do Novo Testamento nesses dois textos que vamos ler aqui da carta aos Gálatas. São textos que testemunham de unidade teológica, ainda que os conjuntos ou que o conjunto dos escritos de Paulo possa ser
estudado separadamente, pode e deve mesmo, ou que as literaturas produzidas por João têm uma característica diferente daquelas produzidas pelos outros escritores, a ponto tal que o próprio Evangelho de João seja estudado de modo separado de Mateus, Marcos e Lucas, não quer dizer que a teologia de João é superior ou contrária à teologia dos outros e até mesmo contrária ou diferente da teologia do Novo Testamento. Há uma unidade teológica. Veja isso. Primeiro, Paulo está dizendo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 18: depois de passados 3 anos, eu fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Unidade teológica. Ah, não está satisfeito? Então vamos ao capítulo 2, versos 1 e 2, e o 3 também. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo ele grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo está falando que ele, Paulo, príncipe dos apóstolos, ele, Paulo, apóstolo do Cordeiro, ele, Paulo, que recebeu o apostolado não pelos homens, mas pela própria vocação de Cristo, foi submeter a sua pregação ao colégio apostólico, para ter certeza de que não estava falando alguma coisa que seria depois lançada fora. Quando fala aos Gálatas para combater os judaizantes, Paulo apela aos próprios apóstolos, todos judeus, para confirmar que aquilo que falava contra os judeus que haviam se convertido, mas queriam judaizar a fé cristã, era correto. É uma unidade doutrinária convincente, poderosa. E o apóstolo Paulo coloca essa unidade doutrinária acima dele próprio, quando diz no 1º capítulo da Epístola aos Gálatas, que se alguém, ou mesmo ele, apresentasse um evangelho que não fosse este que estivesse sendo pregado, este tal não deveria ser escutado. É Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho além deste que já vos tenho anunciado, seja ele anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Versículos 8 e 9. Trata-se da unidade teológica do Novo Testamento. Não existe contradição. E a teologia considerada autoral não se sobrepõe à teologia do Novo Testamento. Outro ponto importante, a teologia do Novo Testamento é circunstancial. São respostas divinas às necessidades e dúvidas dos cristãos primitivos. Quando lemos os Evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos, estamos diante de narrativas históricas. Mas quando começamos a ler a partir da Epístola de Paulo aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, o 1º e o 2º livro, a 1ª e 2ª Epístola e todas as outras que estão contidas no Novo Testamento, estamos diante de respostas teológicas inspiradas pelo Espírito para grupos de cristãos específicos do Novo Testamento, com dúvidas específicas. Trata-se de uma revelação circunstancial, mas não quer dizer que esta revelação é fraca, porque atende às necessidades daqueles cristãos naquele momento, porque estas revelações, ou esta revelação dada pelo Espírito a estes autores, confirmam e explicam toda a Escritura. Trata-se de algo que permanece, prevalece, porque é inspirado pelo Espírito Santo. E ainda que circunstancialmente a um grupo específico, de modo amplo e inegável também a nós. Logo, mesmo o contexto histórico e cultural que cerca a revelação do Novo Testamento, em modo algum enfraquece a utilidade ou atualidade desta mesma revelação para os nossos dias, porque a revelação que Deus dá através das Escrituras é acultural, é atemporal.
Está acima do homem e está acima do tempo. Outra importante característica, trata-se de uma revelação conclusiva e concluinte. Uma só mensagem com o Antigo Testamento, finalizadora e estanque. É lindo notar que o Novo Testamento e o Antigo Testamento formam uma unidade. Eles não se opõem, eles não brigam entre si. Há um livro que, aliás, não é um livro, é um comentário bíblico, que deveria ser adquirido por todos os estudantes da Bíblia Sagrada. Um material riquíssimo que se chama O Uso do Novo Testamento no Antigo Testamento. Esse é o nome desse livro. É um nome pouco usual, eu confesso, concordo com você. Mas não havia outro nome para dar a esse comentário. Comentário bíblico do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Para que fique claro, de uma vez por todas, que o Novo Testamento não anula o Antigo, depende dele e com ele forma uma unidade e fecha uma unidade. Seria o caso de repetir aqui o texto que já citei, Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, onde Paulo diz que é maldito qualquer um que anunciar um evangelho diferente do que ele está colocando, diferente do que ele anunciou. O texto do livro também traz outro versículo que diz assim, é um texto lá do Apocalipse, que há aquele que acrescentar a estas profecias qualquer coisa, sofrerá contra si todos os castigos previstos nesse livro, ainda que de maneira inicial, contextual primeira. Este versículo se refira ao livro do Apocalipse, de maneira ampla, é a todo o espectro, a todo o conteúdo da revelação do Novo e do Antigo Testamento. Então, essas são as 5 características da teologia bíblica do Novo Testamento. Prosseguindo, vamos verificar que, além de 5 características, nós temos 6 divisões dentro da teologia neotestamentária. Como é que podemos entender o conteúdo da teologia do Novo Testamento? Vamos fazer assim, vamos pegar o conteúdo do Novo Testamento e separá-lo, e estudá-lo separadamente, em 6 grupos menores, em 6 blocos menores de argumentos e de assuntos. O primeiro grupo, e que é o principal, é a própria pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento fala, como assunto primeiro, a respeito de Cristo e a sua obra. Primeiro, quem é Jesus e o que ele fez. Segundo, a relação entre o Antigo Testamento, a vida e o ministério de Cristo. Terceiro, o impacto do Espírito Santo sobre a vida da igreja após a ressurreição. E quarto, a realidade da ressurreição. Eu já vou deixar aberto aqui o texto que está em João, capítulo 16, para lermos daqui a pouquinho. Mas primeiro, quem é Jesus e o que ele fez? Qual é a importância disso? A Bíblia, através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, entra aqui citado também. Deixa claro que Cristo fez o que fez porque ele era quem era, sem qualquer possibilidade de distinguirmos o tal Cristo histórico do Cristo bíblico. O Cristo histórico e o Cristo bíblico são o mesmo Cristo. Se eu creio em Jesus, eu creio que o Senhor Jesus Cristo é nascido de uma virgem. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo fez todos os milagres contados nas Escrituras e os não contados também, porque nos dizem os Evangelhos que se todas as coisas feitas pelo Senhor Jesus fossem contadas nestes livros, não caberiam ali, precisaríamos de muitos livros mais. Se creio que Jesus é quem a Bíblia diz que ele é, eu creio que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E eu creio que, conforme conta o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, enquanto dava últimas instruções aos discípulos, foi subindo de diante deles até o céu, quando foi envolvido numa nuvem. E dele, 2 varões celestiais deram testemunho aos discípulos, dizendo: varões irmãos, por que olhais assim para o céu? Porque este mesmo Cristo que agora viste subir, do céu também descerá.
É preciso crer que Cristo é quem é e, sendo quem é, fez o que fez. Não há como separar o Jesus Cristo contado na Bíblia do Jesus Cristo que as pessoas estão historicamente dispostas a aceitar. O mesmo personagem, porque Cristo fez o que fez, porque era quem era. Aliás, fez o que fez porque é quem é, porque Ele vive eternamente. Segunda coisa sobre Cristo, sua pessoa e sua obra. A relação que há entre o Antigo Testamento, a vida e o ministério de Jesus. Conforme citamos aqui no slide anterior, são vários os momentos em que os evangelhos recorrem ao Antigo Testamento para dizer que tal coisa aconteceu com Cristo para que se cumprisse aquilo que fora dito pelos profetas. Porque Cristo é a esperança messiânica confirmada, Cristo é a comprovação e realização de todas as profecias veterotestamentárias a respeito do Redentor esperado por Israel. O Antigo Testamento dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não nega o Antigo Testamento. Um texto que precisa ser citado agora e analisado com bastante cuidado, algo que eventualmente nas minhas aulas sobre interpretação bíblica sempre aparece, Romanos capítulo 4, versículo 10. Aliás, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que se está dizendo aqui é que Cristo é o fim da lei como a finalidade da lei. A palavrinha grega para fim é teleios, isto é, Cristo é o alvo, Cristo é para quem a lei aponta. O que faz confirmar o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse de si quando afirmou: eu não vim para dar fim, para exterminar, para abolir a lei e os profetas. Eu vim para confirmar, eu vim para abrogar a lei e os profetas. Logo, tanto o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo, como Cristo dá testemunho do Antigo Testamento. Não faz muito tempo, eu vi colado no vidro de um carro um adesivo, eu vou ser sincero aqui nessa aula, não vou mentir a você, ridículo, que dizia assim: fora da lei, dentro da graça. Isso não existe. Dentro do contexto bíblico, isso é uma aberração sem tamanho. Qualquer um que esteja fora da lei, não obstante precise da graça, não pode considerar-se dentro da graça por estar fora da lei, porque o Salmo 119 louva a lei de Deus. Aliás, não só o 119, o Salmo 19 também faz isto. Deixa eu abrir aqui e ler para você. O Salmo 19 nos diz assim, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá a sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que ouro, sim, melhor que muito ouro fino, mais doce do que o mel ou o licor dos seus favos. Então a lei não caiu, a lei não passou, a lei não é velha, a lei aponta para Cristo. Ainda que alguém diga, não precisamos da lei porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei para que a lei não nos condenasse em nossos pecados, mas não para que a lei perdesse a sua serventia. A lei do Senhor permanece. O que não permanece são as leis próprias para o culto judaico, as leis do culto levítico, as leis sociais que regiam Israel, mas as leis espirituais não são só para Israel, elas são para todo aquele que se chama povo de Deus. Permanecem ainda todas as exigências do decálogo e elas vão desde o comportamento para com o próximo, como também o comportamento para com o nosso Deus. Os princípios éticos que norteiam o Antigo Testamento não foram declarados inúteis pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda é pecado mentir, caluniar, fazer divisão, como também é pecado adulterar, fornicar,
como também é pecado prestar um culto sujo e maculado a Deus, o Senhor ainda requer e requererá sempre ordem e decência no culto que Ele nos pede. Ninguém está licenciado para viver a vida a seu bel prazer e achar que ainda assim chegará ao céu. Quem está fora da lei depende da graça, não está na graça. Cuidado com essas igrejas da graça total. Elas estão levando as pessoas para o inferno. Terceira coisa, o impacto do Espírito Santo sobre a igreja após a ressurreição. Texto que eu abri agora há pouco, João capítulo 16, verso 7. O Novo Testamento nos fala o que é a obra do Senhor Jesus Cristo e também o que é a obra do Espírito Santo em continuidade àquilo que Cristo fez quando foi aos céus. João capítulo 16, no versículo 7, diz assim: Todavia eu vos digo uma verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Agora preste atenção, procure ler a Bíblia com mais detimento. Uma boa forma de você poder aproveitar melhor os versículos bíblicos, quando os estiver lendo em seus estudos, em suas aulas, em seus devocionais, é ler o mesmo texto pelo menos 3 vezes. E assim você começa a perceber alguma palavrinha que possa ter ficado perdida na primeira leitura. Jesus não disse convém que eu vá, ele disse vos convém que eu vá. Quer dizer, é interessante para vocês que eu lhes deixe. Agora coloque-se no lugar dos discípulos que estão junto de Cristo, vendo os milagres, andando com Ele, presenciando tudo que Cristo fez. Olha o que o Senhor Jesus Cristo já fez no momento em que falou isto. O Senhor Jesus já falou a respeito da sua paz que seria deixada aos seus discípulos, anunciou-se como a verdade e a vida, lavou os pés aos discípulos, ele falou de sua crucificação, foi ungido em Betânia, escapou da tentativa de crucificação porque não era tempo ainda. Jesus esteve em Jerusalém durante a festa da dedicação, ressuscitou Lázaro, curou cegos de nascença. Tudo isso os discípulos estavam vendo, presenciando, e aí o Senhor Jesus volta-se a eles e diz assim: apesar de tudo o que eu estou fazendo e vocês estão vendo, tem uma coisa que seria melhor do que vocês estarem comigo. E os discípulos certamente pararam para ouvir o que pode ser melhor do que estar com Cristo. E Jesus diz aos discípulos: melhor do que vocês me terem agora é não me terem mais. Convém-vos que eu vá. É melhor a vocês que eu parta. Mas aí os discípulos começam a se perguntar, como pode ser isso? E o próprio Cristo responde: porque enquanto eu não for, o Consolador não virá. O Novo Testamento nos fala quais são as diferenças entre aquilo que acontecia durante o ministério terreno de Cristo e o que passa a acontecer depois da ascensão de Cristo em Atos capítulo 1 e a descida do Espírito em Atos capítulo 2. Uma boa forma de podermos compreender a diferença entre os efeitos do ministério terreno de Cristo e da vinda do Espírito Santo é compararmos o que é que acontece quando Cristo vai e o Espírito Santo desce. Vamos pensar um pouquinho. Durante o ministério terreno de Cristo, a presença de Jesus era local. Cristo estava em Cafarnaum, Cristo estava na Judeia, Cristo ia a Galileia, Cristo passava por Samaria. Mas quando Cristo vai e o Espírito Santo desce, a presença de Cristo se torna universal. Não é preciso irmos à Terra Santa, não é preciso visitar Jerusalém, não é preciso passar por onde Cristo passou para sentir a presença de Cristo. Mas isso só quando o Espírito desce. Segunda coisa, durante o ministério de Cristo, a presença de Cristo era física. Tomé tocou Jesus.
A mulher do fluxo de sangue tocou as orlas do vestido de Jesus. As criancinhas eram trazidas pelas multidões e Cristo então as afagava, recebia-as junto a si. Era uma presença física, corpórea, mas quando Cristo vai e o Espírito desce, a presença do Senhor Jesus Cristo se torna espiritual. O que fica ainda mais forte se assumirmos que a presença de Cristo durante o seu ministério é externa. Mas com a descida do Espírito Santo, ela se torna interna. É por isso que, se você for visitar a uma pequena congregação escondida, clandestina, nos porões da cortina de bambu na China, ou atrás das linhas da Coreia do Norte, ou quem sabe dentro de algum outro regime fechado como Mianmar, você verá num culto clandestino a mesma presença do Senhor Jesus Cristo que você sente no culto da sua igreja. Eu ousaria até dizer que, conforme as circunstâncias, é possível que sintamos a Cristo muito mais junto aos crentes perseguidos do que quanto aos crentes deixados tão à vontade em nosso país. Mas isto se torna possível porque aquilo que era local, físico e externo, com o Espírito se torna total, espiritual e interno dentro de cada cristão. É o impacto do Senhor, do Espírito Santo na vida da igreja, e não só a igreja primitiva, mas o corpo de Cristo, o corpo místico, em todas as eras, em todos os momentos. Outra coisa que nos fala o Novo Testamento é sobre o homem que está sob o pecado. O Novo Testamento trata de confirmar, de deixar claro que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo ser humano precisa do Salvador. Terceira coisa, mostra-nos como a graça é a resposta de Deus a este mesmo pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia messiânica, Gênesis 3 e 15, que nos diz assim: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Trata-se da profecia de Deus a respeito de Cristo. Esta profecia se cumpre no próprio Cristo, nascido da Virgem no Novo Testamento, manifestado em graça aos homens. Quarto, a realidade da deidade. O Novo Testamento nos fala o que é realmente a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito como consolador que sucede ao Filho, o Filho como obediente ao Pai. Sim, o Filho que ora dizendo: Pai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mostra Cristo servo, servindo ao propósito de Deus, e mostra Deus provedor da salvação aos seres humanos. Então o Novo Testamento nos permite entender com maior clareza, com mais graça, virtude e humildade, qual é a relação verdadeira, real, entre os membros da divindade, da Trindade. Quinto, fala sobre a comunidade dos crentes. Eu quero ler aqui Atos capítulo 11, verso 26, mas poderia citar também que é quando os cristãos pela primeira vez foram chamados assim. Atos capítulo 11, 26. Sucedeu que todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Por que foram chamados cristãos? Porque eram comunidade de Cristo. Falavam como Cristo, pregavam como Cristo, agiam como Cristo. Eles eram como o Senhor Jesus, comunidade de Cristo. Eles eram corpo de Cristo. Fala-nos o Novo Testamento sobre a necessidade que temos nós de participar de uma comunidade cristã de fé. Este é o texto, ou o contexto, que serve para derrubar o discurso dos desigrejados. Tela cheia?
A esperança futura, atenção a isso, é o fim do tempo, não é o fim da vida. De acordo com o que aprendemos do Novo Testamento, aliás, não do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, quando o homem morre, experimenta ele o fim de seu corpo físico, mas não o término de sua vida. E mesmo o livro do Apocalipse, quando fala sobre as últimas coisas e a consumação final de tudo, não está dizendo que é o final da vida, aponta o final do tempo, o final dos séculos, mas não o fim da vida. O que a palavra de Deus nos permite ver, portanto, é que o homem está implicado eternamente conforme as decisões que tomar em sua vida terrena. A palavra de Deus nos garante que mesmo a morte não dá fim à vida, porque nós pagaremos na eternidade as más escolhas, ou colheremos na eternidade, segundo as escolhas que fizermos ao lado de Cristo. Finalmente, a importância da verdade histórica do Novo Testamento. A história e a teologia. São duas questões, ao menos, para respondermos aqui, e muito importantes. A primeira delas eu fiz logo na abertura da aula e eu espero que agora você tenha já uma resposta segura para ela. O Novo Testamento conta aquilo em que criam os cristãos ou narra o que os cristãos de fato viveram? Para você, o que é o Novo Testamento? É só um diário de fé, onde alguém escreveu sobre a ressurreição, como que pensando seria bom que ela tivesse acontecido? Ou onde de fato se contou como a ressurreição aconteceu? Estou gravando essa aula em um período da Páscoa. E é um bom momento para pensarmos a respeito disso. Você crê mesmo na ressurreição? Porque, historicamente, a ressurreição é verificável. Ela é notada. Se fosse diante de um tribunal naquela época, ou mesmo hoje, os testemunhos a respeito da ressurreição precisariam ser considerados. O Senhor Jesus apareceu primeiro às mulheres que o foram visitar no sepulcro. Depois apareceu ao grupo dos 12, apareceu ao grupo dos 500. Nenhum tribunal iria rejeitar um testemunho numérico tão grande. Mas já que estamos falando sobre um tribunal, e se fôssemos submeter a crucificação a uma análise jurídica, preste atenção em algo interessante. O Novo Testamento não faz questão alguma de emprestar plausibilidade, não faz questão de revestir a crucificação de dignidade. Preocupa-se simplesmente em fazer com que o fato da ressurreição seja registrado. Se os escritores do Novo Testamento quisessem fazer com que todos crescem na ressurreição, mudariam um pouco as coisas, mudariam a maneira como a ressurreição é contada. Porque os testemunhos a favor da ressurreição eram testemunhos naquele momento histórico, e talvez ainda hoje o sejam, muito carentes de dignidade. As primeiras testemunhas sobre a ressurreição são mulheres. E não é segredo para ninguém que os judeus não tratavam com muita dignidade as suas mulheres. Lembre-se do momento em que Maria, irmã de Lázaro, Maria de Betânia, entrou na casa de Simão, o leproso, que claro, não era mais leproso, senão não estaria recebendo ninguém num jantar, e ungiu o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que no momento em que ela entra naquele recinto para ungir a Cristo com o vaso, ela é molestada pelos homens que estavam naquela sala. Molestada não é só ofendida, molestada é empurrada, chutada, xingada. E como é que homens podiam fazer isso com uma mulher? Porque a mulher não tinha valor nessa sociedade. E se alguém quisesse fazer crer o testemunho da ressurreição, colocaria o testemunho da ressurreição no lábio dos homens, mas põe-no no lábio de mulheres, que vão ao sepulcro, veem no vazio, inquirem ao jardineiro e dizem: onde foi que colocastes o meu Senhor? Para que então, no meio da conversa,
as mulheres possam reconhecer que o jardineiro, fosse ele a própria Rosa de Saron, não era jardineiro, mas era o Cristo. E mulheres voltam a contar aos discípulos que o Senhor Jesus ressuscitou, não estava mais no sepulcro. Se o Novo Testamento estivesse interessado em fazer crer, em buscar plausibilidade, confiabilidade para a sua narrativa da ressurreição, tiraria as mulheres de cena e colocaria ali, quem sabe, o mais corajoso ou intrépido de todos os discípulos do Senhor Jesus. Colocaria, quem sabe, o próprio Pedro, outra vez espada na mão, ameaçando o jardineiro, dizendo: me diz onde está Jesus ou eu corto a sua garganta. Mas põe mulheres, para que fique claro que o que está sendo contado é verdade. Não importa o tempo, não importa a cultura, é verdade. Quer você queira crer nas mulheres, quer queira crer se fossem apenas homens que houvessem descoberto a ressurreição, é verdade. Então estamos diante de um texto verdadeiro que deve ser crido, porque não se cerca de tantos cuidados para tornar-se aceitável, mas apenas conta as coisas como foram, o que é a maior garantia de confiabilidade daquilo que está sendo narrado. E o Jesus histórico e o Jesus bíblico são os mesmos. E eles são reais, sim. E você não deve buscar fazer na sua análise, na sua pregação, na sua exegese, qualquer distinção entre o Cristo da Bíblia e o Cristo histórico. Porque o Senhor Jesus é o mesmo na Bíblia e na história, porque são verdadeiros e verificáveis os milagres que Cristo fez. Concluindo, encerramos com um texto do apóstolo Paulo, que reforça o ponto principal da teologia do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus, a sua vida e a sua obra. Esse Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã a nossa fé. E um texto de Apocalipse, capítulo 22 e 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Com isso, então, nós introduzimos a nossa matéria Teologia Bíblica do Novo Testamento. Temos uma longa caminhada pela frente e nós veremos, aula após aula, o quanto o Senhor Jesus Cristo aproxima-se de nós nas Escrituras e o quanto as Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, nos permitem compreender plenamente qual é o plano divino de Deus através dos séculos. Até a próxima aula e que Cristo Jesus te abençoe.